aguçado com propósito. Então, quando nós servimos a Deus com os nossos dízimos e ofertas, quando nós ofertamos a Deus, acende um propósito, porque disso Deus se agrada. Amém? Diácono João estará orando e nós estaremos servindo ao nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas. Amém, irmãos, oremos. Amado Deus, soberano Pai, vamos agora, Pai, Senhor, para ofertar, Pai, na tua palavra, Deus. Eu peço que o Senhor aceita, Pai, cada oferta, Pai, querido, com oferta, Pai, agora nessa noite, Pai, celestial. Que venha, Pai amado, Pai, que nessa noite, que vamos ofertar, Pai amado, todo amor e carinho. Eu peço para nome de Jesus, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eita Jesus. E me leva até o céu. Já me foi derramado, vento forte que passou. Aleluia. Já vivi tantos tempos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem
sobre os pés. Presbítero Alex ministrando a palavra do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Se sentar em nome de Jesus. Glorificado seja o nosso Deus. Toda a honra e toda a glória seja para Ele. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade de estar na tua casa, na tua presença, e também pela misericórdia de estar hoje aqui como ferramenta em tuas mãos. Quantos acreditam na promessa de Deus? Então tome posse, porque Deus tem algo para falar com você nesta noite. Louva a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Adilson, juntamente com a sua família. Sou grato a Deus também pela vida do nosso irmão, pastor Sebastião, também nosso irmão, pastor Godi. Também feliz em ver meu amigo, pastor Francisco. Sabe que você mora no meu coração. Não? Eu e minha família temos uma estima muito grande pela vida do Senhor. Tá? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Sem muita conversa, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 14, versículo de número 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Confesso a vocês que eu não vim aqui emocionar ninguém, muito menos vim aqui fazer você sair da cadeira, pular, voar, cantar, glorificar. Esse não é o meu propósito. Meu propósito aqui nesta noite é simplesmente ser a voz de Deus para te ouvir. E se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, Ele te ouvirá e Ele entregará a tua promessa. Josué capítulo 14, versículo 6 diz: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e lhe disse: Tu sabes a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhes trouxe resposta como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Amém? Amém. Amados, quando falamos da palavra de Deus, nós usamos exemplos de todos os personagens da Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada tem personagens para tudo em nossas vidas. Mas nós estamos querendo ser amassageado o nosso ego em ouvir somente os personagens que deram certo, os personagens que ouviram a promessa e receberam a promessa. Mas nós vivemos num mundo totalmente diferente, nós vivemos em épocas diferentes, mas os problemas são iguais. Quem olha para a história da Bíblia acha que aquele tempo era um tempo onde as pessoas não perdiam, onde as pessoas não viviam o que nós vivemos nos dias de hoje. E se nós atentarmos para a palavra do Senhor nosso Deus, nós vamos entender que nos tempos antigos era bem pior nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Naquele tempo não tinha televisão, naquele tempo não tinha rádio, naquele tempo não tinha internet, não tinha Facebook, mas naquele tempo havia um povo que ouvia a voz de Deus, havia um povo que sabia que existia Deus e um povo que via os sinais de Deus. Por que era pior? Era pior porque mesmo sentindo e vendo e presenciando a presença de Deus, o povo voltava-se a fazer o que era errado perante os olhos de Deus. O povo da época, mesmo vendo Deus fazer os milagres que faziam, mesmo vendo Deus se manifestar no meio do povo como se manifestava, o povo fazia tudo ao contrário à vontade de Deus. E isso trazia um mau cheiro à narina do Senhor nosso Deus. Isso fazia com que Deus irasse. Isso fazia com que Deus se decepcionasse
com a humanidade que ele mesmo havia criado. E nós estamos falando de um personagem bíblico chamado Josué. Para você entender um pouquinho sobre a fase e a história de Josué, nós precisamos falar um pouco de Moisés. Moisés era um homem de Deus, considerado um homem que foi chamado e escolhido por Deus para tirar o povo de Israel, da terra do Egito, da terra da escravidão. E Deus lhes fez uma promessa, para que ele tirasse todo o povo e levasse a uma terra que manasse leite e mel. Se você olhar para Moisés, todo mundo quer se identificar, quer olhar a história, se emociona, acha bonito, mas quando a pessoa chega no final da história de Moisés, ela entende que Moisés era um homem de Deus, Moisés tinha compromisso com Deus, Moisés obedecia a Deus, mas Moisés não entrou na terra prometida, porque Moisés, ao longo do tempo, ele deixou a visão daquilo que Deus tinha para ele. Mas a promessa de Deus, quando é feita, ela tem e vai se cumprir, mesmo que não seja na vida de Moisés, mesmo que não seja na história de Moisés, mas o que Deus tem preparado para mim e para ti, ela vai se cumprir, porque a palavra de Deus ela jamais volta vazia. A Bíblia é bem enfática em dizer que Moisés um dia recebe a presença de Deus, e o próprio Deus diz: olha, separe para ti um homem chamado Josué, um menino, um garoto ainda, uma pessoa que ainda estava gateando, aprendendo, mas uma pessoa inteligente, uma pessoa que olhou e viu, sabia o caminho a seguir. Ele entendeu que se ele tivesse colado, grudado com Moisés, se ele andasse com Moisés, se ele perseverasse ao lado de Moisés e ouvindo a voz de Deus, ele era um dos escolhidos para entrar nessa terra. Diz a Bíblia que Josué, ele foi escolhido pelo próprio Deus, a mão de Moisés, para suceder o próprio Moisés. Deus aparece a Moisés e diz: olha, separa para ti Josué, e eu quero que você faça com que ele entenda, através do Jordão, e ele vai até uma terra, espia essa terra, e veja lá o que tem nessa terra, porque certamente tudo que ele pôr os pés será dele. Deus naquele momento, ele não lança uma palavra, Deus naquele momento, ele lança uma promessa. Tem pessoas que ainda não entendeu, tem pessoas que ainda não recebeu, porque elas estão coladas, vidradas e apegadas na palavra. Mas o que Deus está trazendo para nós essa noite é que não devemos estar apegados na palavra, nós devemos estar apegados na promessa, porque a palavra pode sair da boca de qualquer um, a palavra pode sair da boca do prefeito, a palavra pode sair da boca do presidente, a palavra pode sair da boca do pastor, a palavra pode sair da boca do patrão, a palavra pode sair da boca do vizinho, a palavra pode sair da boca do irmão, mas quando a promessa sai da boca de Deus, não importa o que o homem faça, a promessa ela se cumpre, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O erro de muitas pessoas de não receber a sua vitória é porque ela se apega na palavra. E eu não estou falando da palavra de Deus, eu estou falando na palavra do homem. Você já viu aquela pessoa que quando chega alguém que ela nunca viu nem conhece, aí vem como profetiza o profeta, mete a mão na cabeça e fala: eis que Deus manda te dizer que isso vai acontecer. A pessoa vive a vida inteira pegada naquela palavra, aí passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e a pessoa nunca esquece e fala: mas aquela pessoa falou aquela palavra, e eu estou pegada naquela palavra, e essa palavra nunca se concretiza, porque ela pegou somente a palavra. Mas se ela tivesse pegado a promessa, se ela vem de Deus, ela já teria se cumprido, ela já teria acontecido, porque Deus ele vela pela tua promessa. Temos que se apegar na promessa. Josué ele se apegou na promessa e não na palavra, porque Josué ele disse: quem está dando a promessa é Deus. Josué não foi sozinho, Josué levou os irmãos, mas ele olha e tem uma visão, os irmãos olham e tem outra. Para Josué disse: olha, é batata, chegou, ganhamos, é nossa. Mas para os irmãos: olha, não vai que você vai se lascar, não vai que lá não dá para nós, esquece, porque lá não tem jeito. Se
se Moisés e o povo tivessem pegado a palavra dos irmãos, eles não tinham alcançado a vitória. Mas Moisés olhou e pegou a promessa que vinha da boca de Josué, vindo do intermédio de Deus, e disse: não, se ele falou, vai acontecer, podemos ir. Eu não sei na onde você está se apegando. Se você está se apegando na palavra de alguém, se você está se apegando numa palavra que foi liberada, eu quero te convidar nesta noite: apague essa palavra e nesta noite tome posse da promessa, porque a promessa ela jamais volta vazia. A promessa pode passar o tempo que for, mas a promessa ela vai se cumprir. Tem pessoas que estão esfriando na fé, tem pessoas que estão se afastando de Deus, tem pessoas que já não estão indo mais aos cultos, porque se apegaram a uma palavra, e essa palavra está demorando, se alongando a acontecer, e não vai acontecer, porque enquanto ela estiver pegada na palavra, ela não vai alcançar. Mas a hora que ela entender que a promessa, quando vem de Deus, ela se cumpre, ela vai se agarrar à promessa, e a promessa vai se cumprir. Quando Josué recebe a promessa, Josué tem apenas 40 anos. O tempo passa. Você sabe o que é passar 45 anos? Eu ainda não tenho 45, mas estou chegando lá. Ou vou chegar ou já cheguei? Não vou, eu sou de 78, alguém me ajuda nas contas. Eu até querendo falar que eu tenho 45, eu não acredito não. Esse dia eu estava olhando no espelho e falei: acho que eu tenho 38, 39. Mas elas temam falando que eu já tenho mais de 44. Eu já estou com 45, não faz as contas aí. Eu não acho que eu tenho 45 anos. Vou fazer ainda, né? Vou fazer em dezembro ainda, 45. Ah, então eu não tenho 45. Mas vamos entender, 45 anos. Josué passou 45 anos desde que foi feito a promessa. Desde que foi liberada a promessa sobre a tua vida. Muitas coisas passaram, muitas crianças nasceram, ficaram adultas, tiveram filhos, muitas gerações passaram. 45 anos depois, Deus resolve marcar o tempo de Josué. Deus está querendo marcar o seu tempo. Deus está querendo marcar o meu tempo. Deus já tem marcado o tempo de pessoas, mas pessoas estão desistindo porque não apegaram-se à promessa de Deus. Talvez você está esperando uma promessa, uma palavra que foi liberada há muitos anos. Talvez se passou 10, 20. Tem pessoas que já desistiram, já não oram mais por esse propósito, porque já desacredita que vai acontecer. Tem propósitos de causa na vida de pessoas que estão na casa de Deus, que ele olha e fala assim: ó, quer saber de uma coisa? Eu abri mão, não vou nem orar mais. Já passou tanto tempo, era coisa da minha cabeça, isso não vai acontecer. Mas o mesmo Deus que é o de ontem é o Deus que é o daqui de hoje. Não importa o tempo que passa, não importa o tempo que passou e nem o tempo que vai passar. Se Deus falou, a promessa vai se cumprir. Tem coisas que às vezes acontecem no meio do caminho, que faz com que nós às vezes esfriamos, desacreditamos ou até mesmo desistimos. Mas é porque nós não nos apegamos à promessa. E a palavra desta noite nos traz a entender que Josué nos trouxe um grande ensinamento de aguardar o tempo da promessa. Deus marcou um tempo para a promessa na vida de Josué. Deus marcou um tempo da promessa na minha e na sua vida. O tempo de Deus não é o nosso tempo, porque Deus não tem relógio, Deus tem tempo. Se o diabo não tem pressa em destruir uma vida, pode-se passar o tempo que for, ele sempre vai existir, jamais desistir. Imagina o nosso Criador. Tem pessoas que desacreditam e abandonam Deus, porque acham que Deus se esqueceu. Deus jamais se esquece de uma promessa. Se nós olharmos a Bíblia Sagrada e voltarmos mais para trás, nós vamos ver, entender e absorver na nossa mente a história de um homem que Deus escolheu e chamou, chamado Abraão. Deus chama Abraão, escolhe Abraão, dá riquezas a Abraão, dá tudo a Abraão e ainda faz uma promessa que Abraão ia ter filho. Quanto tempo passou na vida de Abraão? Abraão até desistiu, até
desacreditou, a sua mulher também desacreditou, mas porque eles estavam apegados ao relógio, ao momento. Mas Deus estava se apegando ao tempo. E vai entender Deus, porque passa-se um tempo, mas Deus fala: agora vai cumprir a promessa. Abraão tem um filho chamado Isaac. Parece ser uma história bonita, parece ser uma história cumprida, a palavra de Deus se cumprindo, mas tem que entender comigo: quando a palavra se cumpre, o filho nasce, está lá ao lado do pai, andando no campo com o pai, de repente Deus olha e fala: vai lá e sacrifica o seu filho e mata ele. Tem pessoas ignorantes que olham essa passagem da Bíblia e dizem: esse Deus é ruim demais. Como é que Deus ele faz a alegria de um ser humano, depois de tanta tristeza, te dá alegria, e depois olha para ele e fala: mata aquilo que eu te dei? Meu Deus. Eu tenho certeza que aqui não teria ninguém que teria a coragem que Abraão teve. Por isso que eu disse no início que o tempo lá atrás era pior do que o tempo de hoje. Porque Deus ele se manifesta e diz: olha, está alegre, está contente, está feliz, agora mata o seu sonho. Para que tudo isso? Não era para testar a fé de Abraão, não era para ver se Abraão acreditava em Deus ou não. Deus fez isso para mostrar para toda a humanidade que tinha um homem na terra que confiava e acreditava na sua promessa. A diferença de hoje é que o povo pula, sapateia, o povo vai para a igreja de terno, gravata, como nem disse o irmão aqui. O povo não perde o culto, não perde nada, mas na hora que vamos ver quem é Deus para você, a pessoa afasta de Deus, some da sua casa, se apega na palavra dos outros, se apega no primeiro que vem, pessoas que a gente nem conhece. Os dias de hoje estão piores do que os dias anteriores. Só que os dias de hoje são melhores de uma coisa: é que o dia do Senhor está próximo. Tem muita gente ainda se apegando em palavras e esperando alguma coisa material. Mas eu tenho uma notícia para te dar: a vinda do Senhor está próxima. Nada mais importa do que entrar lá dentro. Nada mais importa de que abraçar o Senhor. Nada mais importa de que conhecer o nosso Criador. Do que Jesus está neste lugar. Você está pegado na palavra ou você está pegado na promessa? Nós podemos lutar, conquistar, jejuar, orar por algum propósito que nós temos terreno, mas ele não pode ser maior do que o desejo de encontrar com o Senhor nosso Deus. Ultimamente eu tenho observado para todos os lados, e eu tenho cada vez mais crido que o Senhor está à porta e bate. Nós somos falhos, mas o Senhor está de braços abertos, dizendo: olha, sede firmes e constante, e eu serei contigo. Deus, quando chama Josué lá atrás, ele diz para ele: olha, tem de bom ânimo. Ele não disse assim: olha, vai. Não, tem de bom ânimo. Não adianta só receber a promessa, você tem que ter bom ânimo para enfrentar as causas, para alcançar a promessa. Deus te fez uma promessa, mas se algo aconteceu no meio do caminho e a sua promessa foi barrada, se alguém te disse para matar essa promessa, se Deus próprio Deus fez você matar essa promessa, pensa numa coisa: seja firmes e constante, porque apenas Deus dizendo: eu posso confiar nele, eu posso confiar nela, então ele vai receber o seu galardão, porque ele está acima, porque crê na promessa. Abraão poderia falar: olha, quer saber de uma coisa, Deus? O Senhor já brincou demais comigo. O Senhor me fez uma promessa, me entrega a promessa, depois vai e tira a promessa. Quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida. Quer saber de uma coisa? Estou cansado.
Quer saber de uma coisa? Eu já não aguento mais. Estou abandonando o barco. O que seria de toda a história bíblica se isso acontecesse? Agora Deus faz o mesmo comigo e contigo. O que será da história futura se eu e você chutar o balde e abandonar o barco e dizer: olha, estou cansado? É um grande exemplo a ser seguido de Josué, porque Josué, ele agarrou ao lado de Moisés e disse: olha, quero aprender tudo com ele, porque eu serei o seu sucessor. Quer ter sucesso? Quer ver as promessas de Deus se cumprir na sua e na minha vida? Se apegue com quem vive na promessa. Não vai em conversa de quem você não conhece. Não vai em conversa de invejoso. Não vai em conversa de pessoas que não têm compromisso com Deus. Não vai em conversa de quem não conhece a palavra. Não vai em conversa de quem não tem a promessa. Sabe por quê? Porque esse não vai te ajudar em nada, não vai te levar para lugar nenhum, a não ser levar para baixo. Mas se você se agarrar em quem vive na promessa, se você olhar para quem vive a promessa, você será o sucessor deste que vive a promessa. Deus tem uma obra na vida de todos. Eu acho até meio enfático quando alguém diz: olha, Deus tem uma obra na tua vida. Ué, na minha não tem? Na da pessoa que está falando não tem? Tem na dela só? Deus tem um propósito na vida de toda a humanidade, porque Ele criou a humanidade. O problema é quem quer agarrar essa promessa, quem está disposto a ir até o fim dessa promessa, quem está disposto a vestir a coroa e dizer: olha, eu vou com a coroa de espinho também, eu vou com a roupa cheia de sangue também, apanhando também, sendo crucificado também, mas eu vou em alvo da promessa. Você acha que Jesus só foi morrer naquela cruz para fazer bonito, para mostrar que ele aguentava? O exemplo que Jesus deixou naquela cruz é o seguinte: olha, se aparecer a cruz para você também, vai até o fim, não desista, apanha, derrame seu sangue, mas vai olhando para a promessa, porque depois da cruz é comigo. Minha esposa sempre canta um louvor, aliás, ela passa o dia inteiro cantando, que tem hora que fica até irado, tem hora que eu dobro o joelho e oro e falo assim: Deus, repreenda esse demônio, que eu acho que eu estou endemoniado, eu fico nervoso de ver ela tanto cantar lá dentro de casa. E agora tem a Rebeca também. Aí ela canta: quem me vê cantando, como é que é? Você já prestou atenção nisso? Quando você olha para alguém que recebeu a promessa, você por um acaso, ao invés de viver na promessa, já parou para pensar e falar: como que foi antes dessa cantoria? O que ele passou, o que ela passou antes de estar feliz? Eu não vim aqui falar da minha vida, eu vim aqui falar da palavra de Deus. Mas quem me vê cantando hoje não sabe os choros, não sabe a angústia, a dor que eu passei lá atrás, que a minha família passou lá atrás. A promessa, quando chega, irmão, ela faz até você duvidar. Eu sei que a minha esposa tem hora dentro do carro, no quarto, ou qualquer lugar que nós estamos conversando, olha para ela e fala: está acontecendo isso mesmo? Você reparou que está acontecendo isso mesmo? Será que é verdade? Será que isso é real? Será que é só um tempo? Será que a gente deve segurar porque vai acabar? Esse é o problema de quem vive agarrado na palavra e não na promessa. E quando a promessa chega, você olha: será que era a palavra? Será que eu posso confiar? Será que eu tenho que aguardar? Sabe o que nós fazemos? Olha Deus falando aqui, eu estou todo arrepiado. Eu me lembrei do povo de Israel. Deus mandou o maná. Come até sair pelos olhos, mas não guarda. Não guarda. E o povo o quê? Só besta? Comeu até sair pelo olho e guardou tudo. O que aconteceu? Estava podre. Sabe o que é isso? É desconfiar de Deus. Meu Deus. É desacreditar de Deus. É olhar e falar assim: Deus, o Senhor me deu, mas eu não confio em ti não. É a mesma coisa o dízimo e oferta. É a mesma coisa. Eu vou diante de Deus, eu estou na casa de Deus, eu estou no altar do Senhor. Um dia eu disse para minha cunhada assim, falei: quer saber de uma coisa? Eu acho que está errado
Porque eu dizimo. Sabe por que eu dizimo? Eu dizimo obrigado. Perante Deus. Não sei se minha esposa estava perto. Eu falei para ela: eu dizimo obrigado. Eu sempre dizimo isso, desde quando pisei na casa de Deus. Mas chegou um dia que eu olhei e falei: eu dizimo obrigado. Porque se eu não dizimar, não vai ler meu nome. Se eu não dizimar, eu não vou ser chamado para ser obreiro. Talvez eu estava vivendo a palavra e minha vida vivia amarrado. Aleluia. Eu tinha tudo e não tinha nada, porque eu tinha tudo e tinha que pagar. Uma vida de escassez, uma vida amarrada. E para ajudar vinha a pandemia. Quando eu falei isso para ela, estava na pandemia. Aí eu falei: agora quebra. Para quem vendia 150 pratos de comida por dia, vender 8 marmitas, vai quebrar. Para quem tinha 6 funcionários, ficou só com um e esse um te roubava. Meu Deus. Quando eu fui às câmeras, eu não acreditei que eu estava sendo roubado por um funcionário. O único que eu fiquei registrado, ganhava bem, mais do que eu trabalhava na usina para pagar o salário do funcionário, sem trabalhar por causa da pandemia. E ela me roubando. Quando eu disse isso para minha cunhada, aquilo pesou dentro de mim. Eu falei: está aí o segredo. Eu estou agarrado na palavra, não estou agarrado na promessa. Porque eu dizimo obrigado, eu não dizimo porque eu sou agradecido. Eu percebi que eu dizimava não era porque eu era agradecido a Deus, porque eu já era abençoado, não. Eu dizimava porque eu era obrigado, porque senão eu não ia falar meu nome. Eu dizimava porque senão eu não ia ser um obreiro, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Aí eu parei e pensei, falei: eu não estou agarrado na promessa, eu estou agarrado na palavra. Eu quero agarrar na promessa. É na promessa. E eu mudei, falei: quanto que eu ganho no dia? Chegava lá, fechava o caixa, 190, 200 reais no dia. Abria a gaveta, tinha uma conta de luz, 189. Era assim todo dia. Até eu olhei e falei: agora eu vou pegar na promessa. Quer saber de uma coisa? A partir de hoje não dizimo mais e não oferto mais por obrigação ou porque eu tenho alguma objeção nisso. A partir de hoje, o meu dízimo, minha oferta será agradável ao Senhor. Porque eu não vou mais dizimar aquilo que me sobra, eu vou dizimar aquilo que me agrada. Hoje me agrada fazer isso, eu faço isso para a casa de Deus. Me agrada fazer aquilo, eu faço aquilo para a casa de Deus. E as coisas começaram a fluir, irmão. A pandemia foi embora. As coisas começaram a fluir de uma tal maneira que nem eu consegui entender. Eu falei: Deus, será que é isso mesmo? Chamar minha esposa: será que está acontecendo isso na nossa vida mesmo? Ao ponto de chegar e falar assim, ó, surpresa, ela até comentou aqui: olha, arruma as malas, vamos viajar. Mas vai para onde? Vamos viajar. Mas e o restaurante fecha? E o serviço? Estão de férias. Mas vai dar? Eu falei: não esquenta a cabeça. Eu falei: arruma as malas e vamos viajar agora. Liguei para a funcionária, eu falei: vou te pagar o 13º, vou te pagar as suas férias e vou te dar 30 dias para você ficar em casa. Não me apareça aqui. Eu vou fechar o restaurante 30 dias e vou viajar. Ela: não, 30 não, ficamos ficando 15. Fomos para a praia. Foi a viagem da nossa vida. Sabe por quê? Porque eu não estava preocupado mais com nada. Não tinha mais dívida, não tinha mais conta, não tinha mais preocupação. Ela dava: não me pergunte. Está vendo um negocinho que tem no TikTok, um tal de rico, que fala: tá achando que eu estou liso? Chegava para ela e falava: vocês comem o que vocês quiserem, bebem o que vocês quiserem, fazem o que vocês quiserem, porque nós veio aqui para divertir contigo, nós somos servos de Deus. 30 dias era o projeto, ficamos 15. Mas sabe o que eu aprendi com aquela viagem? É que nós não desfrutamos o melhor dessa terra, porque nós não estamos apegados na promessa, nós estamos apegados na palavra. Quando a palavra vem do homem, a gente se apega, a gente nunca vê a promessa se cumprir. Mas quando a promessa ela vem de Deus e você se apega nela, você vê a mão de Deus trabalhando em sua vida. Nós somos o povo mais abençoado da face da terra. O povo de Deus é o povo mais abençoado da face da terra, porque a pandemia veio destruindo tudo, mas o povo de Deus continuava na igreja, continuava dizimando, continuava ofertando, continuava adorando a Deus e está aqui para a glória do Senhor, porque se apegou na promessa. Josué aqui
se apega na promessa. Depois de 45 anos, talvez Josué já estava até querendo desistir. Mas de repente Deus chega e fala: olha, está vendo aquela terra? Pode entrar. Imagina uma geração de mais de 2 milhões de pessoas. Somente Josué e Caleb entram naquele lugar. E a sua geração, que estava no seu tempo, da geração de Moisés não veio ninguém, a não ser Josué e Caleb. Sabe o que eu aprendo com isso? A promessa que Deus tem para você e para mim. Muitos vão morrer e não vão ver você alcançar. Mas passa o tempo que passar, a promessa vai chegar na sua vida e você vai alcançar. E eles vão ter que entender que Deus é na sua vida. Sabe qual é o importante de servir a Deus? A importância de servir a Deus é de ter a promessa. E sem a promessa não chegamos a lugar nenhum. Qual é o propósito de você estar aqui na casa de Deus? Tem gente que vem para a igreja, como o irmão disse, não tem o que fazer em casa, vem para a igreja com uma roupa bonita, para mostrar a roupa. Mas ainda tem aqueles que estão aqui por causa da promessa. E é você que Deus está dizendo nesta noite: o homem pode te barrar, o homem pode tomar o que eu te dei, o homem pode fazer o que quiser contra você, mas a minha promessa ela vai se cumprir. É importante que Josué ainda estava tão forte como nos dias de Moisés. O que quer dizer essa palavra? É que Josué não escureceu. Você lembra que quando você chegou na casa de Deus, você estava com aquela força, aquela atividade? Conta comigo para tudo, pau para toda obra, vamos evangelizar, vamos fazer, vamos... Como é que você está hoje? Está do mesmo jeito? Josué está mostrando aqui que ele está da mesma forma que ele estava na época de Moisés. O vigor era o mesmo, 45 anos depois. Quantas pessoas eu ouvi dizer assim: olha, estou quase para aposentar. Estava aposentando no outro dia, só está eu aí no evangelismo, só está eu na igreja, só eu vou fazer isso para Jesus, fazer aquilo. E a pessoa aposenta, aí está cansado. Ah, não dá mais não, agora estou cansado, estou com artrite, artrose, osteoporose. Aleluia. Como está o seu vigor? Está do mesmo jeito de quando você chegou à presença do Pai? Ou você já escureceu? Para receber a promessa, vocês têm que estar lúcido e forte. Nenhum lutador ganha uma briga, uma luta, se ele estiver escurecido. É por isso que ele treina dia e noite. Precisamos treinar, porque a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Tome posse desta palavra nesta noite. Com a permissão, posso orar? Eu gostaria de orar por você. Se coloque de pé. Se você quiser vir aqui à frente, venha. Se quiser ficar aí mesmo, fica. O Deus está aqui dentro da nave. Eita, Deus poderoso. Vai entre você e Deus. Mas eu quero orar. Mas antes de orar, eu quero te fazer um pedido. É interessante que não era para mim estar aqui hoje. Eu levantei pela manhã, fiz um propósito com Deus, estava consagrando a Deus. Chego na frente do meu restaurante, paro o meu carro. O diabo colocou uma moto na frente do meu restaurante lá. Eu coloquei o carro do outro lado. Uma mulher veio com a Hilux e acabou com a frente do meu carro. Eu olhei para aquilo, irado, não preocupado. O carro tem seguro dela também, mas eu fiquei irado, porque eu falei: poxa, eu tinha que bater a pura hoje. Na hora até falei pausando, eu falei: acho que eu vou ligar para o irmão, não vou não, porque eu tenho que resolver esse pepino aqui agora. Aí eu parei, pensei, olhei para ela, falei: quer saber de uma coisa? Isso é coisa do inimigo, quer me atrapalhar minha promessa. Alguém precisa ouvir uma palavra de Deus lá hoje. Eu olhei para ela, falei, conversei com a mulher falou: não, faz o seguinte, manda onde você quiser mandar, resolve o que você tiver que resolver, eu pago, fica tranquilo. Não precisa acionar o seguro, nem o seu, nem o meu, porque não vai compensar. Falei: tá bom, levei lá, o cara amarrou o para-choque, tá todo amassado, foi arrebentado. Segunda-feira vai mandar uma. Mas eu olhei e falei: você vê como é que o diabo, ele sabe que tem alguma coisa de Deus para prometer para alguém. Ele fala assim: vou parar você.
Chega na hora de vir para o culto, começa aquela ventania, começa aquele tropelo de chuva. Agora a calmaria está aí. Sabe o que é isso? Alguém precisava ouvir a promessa de Deus aqui hoje. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para você aqui nesta noite: não escureça, porque a promessa vai acontecer, a promessa vai se cumprir. Não pare, não desista, não jogue a toalha, porque eu tenho muito para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Eu vou cumprir cada propósito na sua vida a partir de hoje. Feche os seus olhos. Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Senhor nosso Deus e Pai soberano, eu não estou aqui nesta noite para massagear ninguém, e muito menos, ó Pai, fazer o meu papel de pregador para poder arrumar a agenda. Deus, eu só estou aqui pela tua misericórdia. Eu estou aqui porque sei que o Senhor tem uma palavra para alguém aqui nesta noite. E se esse alguém recebeu essa palavra, se esse alguém tomou posse da promessa, e esse alguém acredita que a promessa vai se cumprir, eu te imploro, Deus, em nome de Jesus, cela essa promessa nessa noite e realiza o teu propósito, a tua vontade nesta vida, nesta casa e nesta família. Deus, eu oro por esta congregação, por esta igreja da cura. Senhor meu Deus, derrama a tua nuvem de glória sobre esse lugar e reaviva os ânimos nesse lugar. Traga o povo perdido que esqueceu da promessa de volta para esse lugar chamado casa de oração. Que o teu nome seja glorificado. Cura vidas, ó Pai, através desse propósito, dessa campanha. Salva, liberta, restaura, transforma vidas. E o teu nome seja honrado e glorificado em nome de Jesus. Eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. Obrigado pela oportunidade. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Quantos recebem esta palavra? Aleluia. Deus está dizendo claramente, viu? Deus falou muito claro nesta noite ao meu e ao teu coração. Aleluia. A promessa é dele, o tempo é dele. Aleluia. Fique firme na promessa. Sabe o que Deus está dizendo? A promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Independente de tempo, independente de prazo, independente de relógio, Deus está dizendo: o meu é o tempo. E quando chega o tempo de Deus, Deus, e quando chega o tempo de Deus, Ivaldo, aleluia, ninguém para, ninguém barra a promessa. A promessa. Nós já iniciamos o culto hoje cantando firme nas promessas do Senhor Jesus, cantando louvores àquele que prometeu, viu? E não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado, fortalecido na fé, dando glória a Deus. Continue louvando, continue acreditando, continue orando.